Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Especialista. E hoje nós vamos mergulhar fundo nos números da Prio, que acabaram de sair do forno e, olha, já estão dando o que falar. Bora entender o que está por trás dos resultados do terceiro trimestre de 2025. Bom, vamos direto ao ponto que mais chamou a atenção, né? Aquele número que salta na tela. Uma queda de 44,1% no lucro líquido. É isso mesmo, comparando com o mesmo período do ano passado. É um número forte, um número que à primeira vista, claro, assusta. Mas será que a história toda é só essa? Já adianto que não. Para a gente entender essa manchete, a gente precisa fazer o que sempre fazemos aqui: ir mais fundo, olhar com uma lupa. Vamos destrinchar os principais indicadores para ter a foto completa do que realmente aconteceu nesse trimestre. E aqui a coisa começa a ficar curiosa. Olha só que contradição. A receita líquida, por exemplo, subiu mais de 18%. Ótimo, né? Vendeu mais. Só que, ao mesmo tempo, o EBITDA ajustado caiu um pouquinho. O lucro, como a gente viu, despencou e o custo de extração, o famoso lifting cost, esse disparou quase 78%. Então, a pergunta que fica é: a empresa vendeu mais, mas a que preço? A resposta para essa confusão toda nos números está basicamente aqui, em dois fatores principais, e o mais importante, fatores que são temporários. O primeiro foi uma parada programada para manutenção lá no Campo de Peregrino, que é um ativo super importante e que, claro, impactou a produção. O segundo foi uma queda de mais de 13% no preço do petróleo Brent no período. Pensa bem, menos produção e um preço menor, a conta simplesmente não fecha. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa análise. Se os números vieram fracos, por que a ação não derreteu? Por que a gente continua vendo grandes bancos, grandes analistas recomendando a compra de Prio 3? A resposta, pessoal, não está no que aconteceu no passado, está no que está para acontecer no futuro. E essa grande aposta do mercado, o que realmente pode mudar o jogo para a companhia, tem nome e sobrenome: Projeto Wahoo. É para cá que todo mundo que investe com foco no longo prazo está olhando. É isso que está sustentando a tese de investimento na Prio hoje. E o cronograma para essa virada acontecer já está bem desenhado. Primeiro, a gente espera o retorno à normalidade de Peregrino agora, no final de 2025. Depois, o grande marco, março de 2026, com o primeiro óleo de Wahoo. Esses dois eventos juntos devem levar a produção da Prio para um outro patamar, superando os 200 mil barris por dia até o final de 2026. É um salto de produção gigantesco. E esse gráfico aqui, olha, ele mostra de um jeito brilhante por que o Wahoo é tão importante. Não é só sobre produzir mais, é sobre ser muito mais eficiente. Aquele custo de extração que hoje está inflado, lá nos $17 por barril, tem um potencial enorme de cair para menos de $9 depois que o Wahoo entrar em operação. Isso significa o quê? Margens muito mais gordas e uma geração de caixa violenta lá na frente. Mas, como a gente sempre fala por aqui, não existe almoço grátis na bolsa. Uma análise bem feita tem que olhar os dois lados da moeda. Então, é fundamental ter muita clareza sobre os riscos que estão na mesa na tese da Prio. Basicamente, são 4 pontos para a gente ficar de olho. Primeiro, a alavancagem. A relação dívida líquida barra EBITDA está em 2 vezes. Não é nada de outro mundo, mas é um nível que exige monitoramento. Segundo, e esse é crucial, o risco de o Wahoo atrasar. Qualquer desvio no cronograma pode frustrar, e muito, as expectativas do mercado. Terceiro, o risco de sempre para qualquer petroleira, a volatilidade do preço do petróleo. E, por fim, é bom ter em mente que as margens devem continuar meio pressionadas até essa virada de chave lá em 2026. Ok, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O trimestre que foi fraco, a grande promessa de Wahoo e os riscos que a gente tem que ficar de olho. No fim do dia, qual é a conclusão? O que dá para esperar daqui para frente? A visão do mercado, que está bem resumida aqui nessa citação do Bradesco BBI, é muito clara. O foco é total no futuro. Eles, assim como a maioria dos grandes bancos, estão olhando para muito além do resultado de agora, mantendo a Prio como uma das principais escolhas no setor, com o preço-alvo bem acima do que a gente vê hoje. No final das contas, a decisão de quem investe se resume a isso aqui. É focar na foto do momento, o snapshot de um trimestre com suas dificuldades, ou focar no filme completo, o big picture de uma empresa que tem um projeto transformacional pela frente, que pode simplesmente dobrar a produção e cortar os custos de forma drástica. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam desses resultados da Prio? Quem é acionista ou quem está pensando em investir, como vê esse cenário? Deixe o comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a opinião de todo mundo.
E se você gosta desse tipo de análise e quer se manter sempre informado sobre a Bolsa de Valores, já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder o próximo Papo com Especialista. Um abraço e até a próxima!